está me escutando? Agora sim. Agora sim, tranquilo? Agora. Tá certo. Eu apertei um botãozinho chamado microfone aqui, eu me tirou do ar. Bom, gente, só para relembrar, nós vamos fazer fazer hoje um bate-papo sobre a evolução desse momento que a gente está passando, para a gente, como um processo de aprendizado do primeiro evento, nós separamos duas pessoas, que é o Eduardo da Verzani e o Maurício da Alto Vagas, para a gente formar uma mesa e poder conversar com uma dinâmica maior. Eu vou pedir para que vocês devem estar vendo uma tela parecida com essa. Aqui tem algumas informações importantes. Primeiro, o Wellington se vocês olharem aqui em cima, né, tá uma imagem vermelhinha falando de gravando, porque o Wellington está gravando isso para nós e depois a gente vai fazer uma pequena mixagem e mandar para vocês, para que vocês possam, então, olhar. Peço que vocês mantenham o microfone desligado, o microfone vai estar aqui, ó, nessa flecha, então vocês têm o botãozinho do microfone. Esse botãozinho estando em vermelho, com o risquinho no meio, está dizendo que o microfone está desligado. Tá? Para vocês participarem, fazendo alguma pergunta ou querendo fazer alguma coisa, usem o chat. Então, se vocês entrarem aqui nesse íconezinho, vai abrir o chat para vocês. E no chat, vocês escrevendo aqui embaixo, o que todos nós estivermos conversando aparece para todos vocês. Então, vocês podem acompanhar. Mas fiquem tranquilos que nós dividimos aqui as tarefas, eu vou estar moderando a conversa e o Wellington vai estar olhando todas as perguntas para que a gente possa, se eu não pegá-las aqui, elas possam ser respondidas. Tá? Além disso, se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar alguma coisa, entrando no chat, tá? Usem, né? Façam, quero falar alguma coisa assim, que a gente avisa, aí você libera o microfone e pode fazer um comentário. Todo comentário, toda dúvida, toda pergunta é muito bem-vinda, porque, na verdade, como vocês devem ter ouvido, né, de muita coisa que está se falando aí, a única certeza que a gente sabe sobre o nosso futuro próximo é que a gente não tem muita informação. Então, compartilhar esse momento de dúvida, compartilhar esse momento da percepção que vocês estão tendo aí em cada trabalho de vocês, eu acredito que seja muito rico e que vai ajudar muito a todos nós. Lógico que a gente da Estacionamentoria, eu, Wellington, Fernando, temos procurado manter um contato muito, muito próximo com várias pessoas que a gente tem uma proximidade maior, para ver o que está fazendo, o que está trazendo aí de coisa. Mas, por favor, não se restringam a ouvir simplesmente. Podem parar, podem perguntar, que vai ser muito bem-vinda. Tá? Por que a gente fez esse trabalho? Porque a manutenção do isolamento está acentuando a crise econômica no país e, consequentemente, atingindo o nosso mercado de parking de uma maneira muito dura e muito contundente, tá? Então, o que a gente está propondo é trocar percepções, trocar preocupações, e nós estamos entrando, eu acho que bem próximos de uma situação onde nós vamos estar voltando ao normal, né? Então, a grande dúvida que fica é como será esse novo normal após a crise. Também, de novo, a única coisa que a gente sabe é que não vai ser igual ao que era antigamente. Então, nós vamos precisar rever tudo isso. E já começar a discutir com vocês, a gente até preparou um material que nós vamos apresentar mais para o finalzinho e vamos compartilhar com vocês. Qual é o protocolo de reabertura que vocês estão fazendo? Ou seja, por mais dúvidas que a gente tenha, nós precisamos estar nos organizando
para esse protocolo de abertura não ser nem caótico por falta de gente, nem gerando despesa desnecessária por excesso de gente, por excesso de estrutura. Então, nós gostaríamos de conversar com vocês o que vocês têm aí feito e o que a gente tem observado por esse mercado em relação ao protocolo de abertura. Tá? A gente sabe que esses são alguns pontos que nós vamos querer conversar com o Eduardo e com o Maurício, o Wellington e o Fernando, sobre as atividades, porque nós fizemos uma pesquisa e vimos que boa parte das empresas de estacionamento estão operando mais ou menos uns 50%, né, Wellington? Oi, desculpa, estava desligado, é isso aí. Dá até um pouco mais de 50% que está operando de forma reduzida, né? Uhum. Então vamos ver aí como é que a gente está vendo essa operação. Então, quais são as exigências que vocês estão se enfrentando? Quais são as maneiras de prevenção para a saúde do funcionário, para a saúde do nosso cliente, até para não afastá-los, né? O que fazer na continuidade da quarentena é outro item que nós gostaríamos de conversar com vocês e saber o que vocês andam pensando a esse respeito. Olhando também, sem dúvida nenhuma, nós temos uma quantidade de pessoas trabalhando dentro do segmento que é bem razoável, é um dos nossos grandes fatores, não só de custo, mas de operação mesmo, né? E quais as expectativas que nós temos diante desse quadro que se mostra aí, tá? Nós estamos partindo do possível cenário de começar uma abertura a partir do final de abril. A gente não imagina nenhuma abertura completa, mas de uma abertura gradativa, até pela mudança do ministro, ele deve trazer alguma demanda parecida com essa por própria exigência do Bolsonaro. E o que será o nosso novo normal após a crise, tá? Nós vamos retomar essa discussão desta forma. Então, vamos lá. Vamos começar a conversar com vocês. Aurélio. Oi. Eu não estou me vendo. Eu tô na imagem de vocês aí? A imagem não, mas a gente está te ouvindo bem. Ah, tá bom. Tá. Eu vou só pedir, como até para a gente fazer para a gente poder conversar de uma maneira mais coloquial, que toda vez que um de vocês entrar, por favor, dá uma checada se está com o microfone aberto e começa falando o nome e a empresa, para a gente poder, porque aí fica mais fácil de conversar, tá bom? Isso vale para mim, para o Wellington e para o Fernando também. Legal? Além dessa pauta que nós colocamos aqui, existe alguma preocupação de algum de vocês que a gente deva considerar nessa discussão, nessa apresentação? Algum ponto que a gente deixou de privilegiar e deveria estar aqui para nos ajudar nesse processo? Da minha parte, eu acho que está bem completo. Ok. Com quem eu estou falando? Maurício. Ô, Maurício. Aurélio. Tudo bem, cara? Bom, Aurélio, bom dia para todos aí. Maurício, Alto Vagas. Joia. Maurício e o Eduardo vão fazer parte da nossa mesa, mais para a gente aquecer a discussão. Muito bom, vamos lá, então. Vamos começar batendo um papinho sobre essas exigências, quer dizer, o que vocês têm observado, o que vocês têm feito. Tanto o Eduardo como o Maurício, eu acho que podem dar uma boa contribuição. Como é que está para vocês esse processo? Pode falar, Eduardo. Alô? Tô brigando com o meu computador aqui para tirar o mudo do computador. Bom dia, pessoal. Eduardo Verzani. Oi, Aurélio. Beleza, Eduardo. Vamos lá. O que vocês andam fazendo? Vocês têm operações abertas ainda, Eduardo? Temos sim.
temos shoppings parcialmente abertos, temos alguns centros empresariais parcialmente aberto, estacionamento de rua na sua maior parte, né, também parcialmente aberto, fechado, assim, basicamente shoppings, alguns shoppings, né, e alguns centros empresariais. Mas, assim, meio de prevenção quanto a funcionário, né? Estão pipocando aí medidas provisórias, leis, projetos-leis, né, sobre usos de EPI, onde não estava antigamente dentro do escopo, né? Então, assim, máscaras, luvas, álcool gel, afastamento das pessoas, né, acima de 60 ou do grupo de risco. Então, basicamente, são esses 4 fatores, né? Máscara, luva, álcool gel e afastamento que a gente está verificando para prevenção, né? Na parte desse contágio aí dos funcionários. Uhum. E aí, Maurício, você também está com algumas operações em aberto, né? Você tem algumas operações grandes que não dão para parar. Sim. Do nosso universo todo, a gente tem 80% aberto, né? Opa! Na verdade, os que estão fechados mesmo são as operações de hotéis, né? Onde os hotéis fecharam as portas, né? A grande maioria deles, e aí a gente, consequentemente, fechou o estacionamento. Mas as demais operações, condomínios, hospitais, terrenos, shoppings, estão com fluxo pequeno, mas todos abertos. Tá certo? Uhum. Estão me ouvindo? Então, sim, está claríssimo. A questão do quadro de pessoal, nós fizemos um planejamento que foi o seguinte, nós optamos por usar somente a suspensão de contrato, né, para em torno de 35% do nosso quadro de pessoal. Então, a primeira ação foi o desligamento somente das pessoas que estavam em contrato de experiência, né? Os demais, nós mantivemos o emprego de todos, porém, com uma boa parte da empresa fazendo a suspensão de contratos. Então, eu tenho 65% da empresa trabalhando em escala 12/36, né? Para também minimizar o risco de contágio. Só vai 15 dias, né, no mês a trabalhar. E os outros 35% em casa, utilizando a MP de suspensão de contrato, em que eles vão receber vamos dizer, a remuneração lá pelo cálculo do seguro-desemprego. Maurício, Edu da Versani, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Nós estamos basicamente fazendo também na questão de redução, né, ou suspensão, a mesma formatação. Mas o grande sinão dessa história quando voltar. Por exemplo, eu tenho um contrato onde eu tenho 100 pessoas trabalhando, tá? E é um shopping e está com desses 100, com 5 pessoas lá, tá? Nós já fomos ventilado que haverá reduções, né? Só que não se estipula o quanto de redução vai haver na retomada. E um dos nossos grandes gaps aqui dentro da Versani é justamente saber a questão da suspensão. Porque, por exemplo, se eu suspendo o funcionário por 2 meses, eu tenho que deixar esse funcionário mais 2 meses trabalhando, depois pós-crise. Como vocês estão enfrentando isso, sabendo que poderá haver reduções, né? Sim. E ter que sustentar no bom sentido, né? Por mais 2 meses esses funcionários que virão a ser desligados. Então, nós fizemos a MP, você tem a opção de fazer por 30 ou 60 dias, né? Perfeito. Então, a gente fez por 30 dias no período inicial, ou seja, se a suspensão for por 30 dias, eu tenho que garantir mais 30 dias de estabilidade. Então, a gente começou no dia 10 de abril, 10 de abril foi o início da suspensão dos contratos, até 10 de maio. E aí eu teria que estabilizar mais 30 dias esse pessoal, né? Em caso também vamos dizer, do fluxo voltar, que há sinais realmente de que pode alguma coisa no início de maio já voltar,
eu posso avisá-los em 48 horas antes para que eles retornem ao trabalho. Perfeito, 2 dias antes. 2 dias antes, isso. Agora, caso se prorrogue, realmente, aí eu prorrogo por mais 30 dias, aí sim a gente tem que dar mais um mês de estabilidade, né? É um risco que você tem de ter que manter esse pessoal mais 2 meses, porém, como a gente está priorizando o caixa da empresa, não tenho que fazer os desligamentos e as demissões nesse momento. Em conjunto a isso, né, Maurício, o que nós estamos tentando? Obviamente que existe um terceiro, que é o cliente, né, o que nos contrata, né, Claro. Dividir essa responsabilidade, né? Olha, estamos prezando pela não demissão, né, no bem-estar do funcionário, só que, né, você vai estar pagando menos agora, ou vai ter um prejuízo menor agora, preservando o funcionário, só que pós 30 ou 60 dias vai ter que manter esse funcionário. Nem sempre está colando isso, tá? O cliente o nosso cliente não está querendo muito saber, não, cada um está olhando a sua particularidade, né, o seu fluxo de caixa, né? Mas é isso que nós estamos tentando fazer. Obviamente, optando pela suspensão, que é o melhor cenário. Pelo menos no curtíssimo prazo, né, Eduardo? Perfeito. Aurélio, assim, não vai ter muito o que fazer se isso se estender mais de 2 meses, né? Que não a demissão, infelizmente, né? Mas a gente está tentando trabalhar com todas essas possibilidades aí em um curtíssimo prazo, né? Uhum. Essa até suspensão os grandes shoppings estão falando em conseguir manter quadros sem desligamento, mas a data limite é final de maio, né? E isso passado do final de maio, ninguém mais garante nada. Né? É isso. As grandes negociações, Wellington, elas estão ocorrendo justamente nesse sentido. Basicamente, né, o Maurício ele disse que começou ele mais ou menos no dia 10 de abril, o nosso foi por volta do dia 20 de abril. E ainda não tinha sobre lei de suspensão, de redução, né, a MP que foi feita lá, né? A MP ela veio no começo de abril, né? Então é assim... Foi a última, né, que o governo emitiu agora. Isso, acho que dia 7 de abril, 8 de abril. Foi na semana passada. Isso. Dia 7 de abril. E aí, a partir disso, nós começamos a negociar, na maioria com os shoppings, né, que são os nossos maiores contratos, e daí foi justamente isso, falaram assim, olha, eu tenho fôlego para maio, né, então abril inteiro eu pago maio, tenho fôlego para isso, mas pós-maio, se não houver alguma coisa, né, e que resolva esse problema, ou que pode ser uma coisa potencial, é demissão. O que a gente está vendo é que a perspectiva de continuar em maio já é uma coisa que vai exaurir bastante, né, o caixa de outras empresas. Uma pergunta para vocês dois: qual é a queda da receita que vocês têm observado nesses contratos que vocês estão em aberto? Bom, vamos lá. Shopping Center 0, né? Sim. Hotéis 0, como o Maurício bem explicou, né? Mas, assim, alguns condomínios, alguns empresariais, você divide isso por 98, você está tendo 2%, 1% de receita. Muito pouco. Drasticamente. Quer dizer, não consegue... por necessidade mantém-se em aberto, mas por faturamento não justificaria. Aberto é o contrato. Sim. Só por isso, senão não ficaria. Mesma coisa aí, Maurício? Não, a gente tem um truque um pouquinho... talvez o Eduardo como tem as operações de shoppings, né? Realmente, shopping é 0, hotel é 0. Mas como a gente tem operações, por exemplo, de hospitais, locais onde estão próximos a hospitais, prédios comerciais, a gente está operando com um fluxo de 15% em relação ao normal. Né? Ou seja, o que a gente conseguir ter de receita nesse sentido vai ser exclusivamente para honrar com a folha de pagamento. Né? E, claro, que vai ter situações que não vai ser possível. Então, a gente já prorrogou impostos, negociou os aluguéis, e toda a receita que entrega é destinada a pagamento de folha. Mas que hoje não compreende, né, Maurício?
Hoje não compreende. Não compreende. O grande dilema nos nossos contratos é justamente isso. Ó, cliente, vai estar aberto, com essa receita não vai compreender nem as despesas que nós vamos ter com o plano de pagamento. Como tratar isso? Estamos negociando também, mas justamente isso. Né? Então, daí ele opta, de repente, a ficar fechado ou a suspender por isso, para redução de despesa. Né? Hoje nós estamos olhando muito mais para a diminuição das despesas do que aumento de receita. Claro. Tá dando eco aí, não sei se para você também tá. Alguém vai estar com o microfone aberto. Eu tô fechando o meu quando eu não estou conversando aqui. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês dois, mas para fazer para todos os presentes aqui. A grande dúvida que fica vai começar a abrir a partir de final de abril ou se prorroga para maio, né? O que vocês estão prevendo aí? Quer dizer, qual é o quadro que vocês acham que é mais provável? E é lógico que nós estamos aqui fazendo um exercício de futurologia, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não, segundo os especialistas, ainda não atingimos a crise total, ou seja, a crise total não, o pico total, né? O pico de contaminação, então fica essa dúvida de quando é que a gente vai olhar isso, né? Vai poder enxergar uma perspectiva de mudança. O que vocês estão imaginando, o que vocês estão usando como base até para começar a pensar no futuro? Gostaria que todos, de alguma forma, participassem. Pode ser pedindo a palavra ou mesmo escrevendo no chat. Posso dar Claro. Uma referência aqui? Por favor. Bem, eu moro em São José dos Campos, né? E tenho operações também na cidade. E eu tenho acompanhado a movimentação do prefeito aqui. E ontem ele anunciou a reabertura parcial do comércio a partir do dia 27, né? Final do mês. Final do mês. E como assim, ele flexibilizou, né? Ele está chamando de isolamento flexível, alguma coisa assim. Ou seja, as pessoas continuam em isolamento, porém ele vai autorizar a reabertura do comércio da região. Claro que com muitas regras, né? No caso de um shopping, as pessoas vão poder abrir as lojas de segunda a sexta, né? A praça de alimentação não vai ser aberta nesse primeiro momento. E o shopping volta a funcionar com essas restrições. Aí ele coloca algumas situações de que a escada rolante tem que ser limpa a cada 30 minutos, os lojistas têm que tomar os cuidados com as EPIs, os funcionários trabalharem de máscara, com álcool gel no balcão. Então já há essa reabertura nesse sentido. Por que a cidade está colocando essa situação? Porque está muito bem controlado a doença na cidade. Os hospitais têm 20% somente de ocupação das UTIs, né? Só tem 3 óbitos na cidade. A densidade da cidade é muito pequena, ou seja, tem poucas pessoas em relação ao metro quadrado que tem na cidade, né? Então, o risco de contágio é pequeno. Então, com esse planejamento, ele, no meu ponto de vista, ele está muito correto em fazer o que ele está fazendo, tem dados para se basear. Eu acho que se essa referência for utilizada em outras cidades, não acredito que para o Estado, para a cidade de São Paulo, isso seja num curto prazo, vai acabar sendo depois do dia 10 de maio mesmo, mas tem um movimento nesse sentido, né? Agora, se há um conflito, né? Se a prefeitura tem autonomia para introduzir esse decreto em relação ao Estado, então está ainda essa divergência, essa discussão para ver se ele vai poder fazer isso. Mas há já esse planejamento. Mais alguma consideração? Eu tendo a concordar com o Maurício quando ele fala de algumas cidades começarem a abrir agora a partir de final de abril.
O Dória já falou em 10 de maio, né? Sim, Aurélio. Oi. Aurélio, isso. Eu comecei a falar, mas o microfone estava fechado aqui. Vamos lá. A mesma coisa lá em São José, né, que o Maurício conversou, aqui em Santo André também houve uma pré-liberação a partir do dia de amanhã, aqui em Santo André. O grande X da questão, né, os shoppings estão se preparando para a abertura parcial. Só que tem esse decreto, né, a extensão da quarentena do Dória, tem que ver se não vai haver choque de realidades. Né? E daí tem aquele material todo que vocês mandaram através do WhatsApp, né? As aberturas parciais por região. Eu não sei se isso acontece especificamente aqui em São Paulo, pela medida da extensão da quarentena do Dória, né? O Maurício disse que teve um choque aí de interesses, né, sobre isso. Posso falar? Fernando, tudo bem? Nas cidades menores, eu moro aqui... Oi, bom dia. Nas cidades menores, eu moro aqui no sul fluminense, alguns prefeitos simplesmente copiam o que o governador manda de abrir segmento A, B ou C, supermercado e tal, e está havendo uma pressão junto aos vereadores, eu estou enchendo o saco deles aqui, cidade menor tem mais acesso, de que tenha protocolo. Se você abre o mercado ou abre o shopping, deixa todo mundo aglomerado e tal, é mais difícil você contornar o problema de saúde e antecipar essa abertura. O que a gente está fazendo aqui, por isso eu até pedi ao Maurício se ele tem esse texto, esse material de São José dos Campos, que é muito interessante, abrir por partes, não uma apresentação, e colocar. Já tem supermercado fazendo cada ruazinha de um sentido só dentro do supermercado para evitar cruzamento. Então já tem algumas coisas interessantes. E eu acho que se a CDL, as entidades criarem um protocolo, conseguem mostrar para o prefeito, para os vereadores, que dá para abrir sem risco. Eu acho legal isso. Aqui em Resende a gente está fazendo um movimento junto a 3 vereadores de criar um protocolo e abrir o shopping com esse protocolo. Se, por exemplo, o que está sendo feito em São Bernardo em São José, atende a muitas cidades pequenas. Jundiaí também liberou o comércio a partir de hoje, o comércio de forma estruturada também. Inclusive os shoppings podem fazer vendas, só que o cliente não pode entrar dentro do shopping. Então ele pode fazer a compra, ir até a porta do shopping, retirar lá na porta do shopping com o funcionário e ir embora. Também começou a valer, acho que hoje. Aurélia, você está sem áudio. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Uma coisa que eu estava ouvindo hoje de manhã, quando eu estava me organizando aqui para começar a trabalhar, né, foi no LinkedIn uma empresa oferecendo estacionamento de shoppings para drive-thru, se você precisasse, né? Ou seja, a gente continua procurando alternativas para melhorar, se não para solucionar, pelo menos para melhorar o nosso caixa, né? Que é a grande questão. De qualquer forma, o que a gente pode analisar, pelo que vocês colocaram aqui, é que provavelmente maio vai ser o mês onde a nossa operação vai estar mais aberta, não? Essa é a expectativa de vocês?
Alô? Oi, Maurício. Vamos lá, Maurício. Eu acredito que sim. A gente está com essa perspectiva aí de que no início de maio, é óbvio que o fluxo não vai voltar, né? Sim. Como sempre foi no primeiro semestre, né? A gente acredita. Mas eu acredito que para o início de maio, hoje eu ouvi na Rádio Bandeirantes que já há um trabalho sendo feito, né, pelo governo do estado de São Paulo para flexibilizar a abertura. Então, eles já estão trabalhando nisso. Acredito que depois do dia 10 de maio, né, porque acho que vai cumprir o prazo, mas após isso deve vir, sim, alguma flexibilização. A gente está acreditando nisso. Uhum. Quem é que compartilha essa percepção do Maurício, gente? Por favor, me ajudem aí, porque eu acho que vai ser, embora a gente, né, esteja percebendo que essa é a tendência do movimento, mas vale aí. Só mais um detalhe. Eu acho que o que demora mais para ser... o que vai demorar mais vai ser os aglomeramentos, né? As escolas não devem voltar. Shows, esse tipo de locais onde tem aglomeração, acredito que não volte num curto prazo. Uhum. Até porque eu acho que mesmo que volte, a turma não deve fazer muita... Uma sugestão que está sendo feita também é indústria, comércio e tal, terem horários diferentes para escritórios, para não causar tumulto, principalmente no transporte público. Isso é legal. Aqui, por exemplo, em Resende, que tem uma indústria automobilística forte, a ideia é reabrir alguns horários diferenciados para que o pico de trânsito não se dilua durante o dia. Isso eu acho muito interessante. Parece que eles estão conseguindo chegar num acordo. Então, shopping vai trabalhar no horário, comércio de rua num horário diferente, indústrias num horário diferente, de forma que não fique muita aglomeração. Isso eu achei legal. Uhum. A dificuldade é que quando você pega uma cidade que nem São Paulo, por exemplo, que o cara para atravessar a cidade de ponta a ponta leva 3 horas, muda pouco o cenário do cara, né? O Rio tentou essa experiência e não teve muito sucesso, né? A aglomeração continuou, até porque as pessoas têm a força do hábito, né, de levantar aquela hora e tudo mais, e mesmo que ele chegue muito cedo no trabalho, ele está preferindo manter o hábito dele. Para informação de vocês, nós estamos com 21 pessoas assistindo, né, ouvindo, conversando conosco nesse momento. E eu gostaria de ouvir dessas pessoas, além do Maurício e do Eduardo, o que vocês estão imaginando em termos de retorno das atividades. Se a gente vai gradativamente voltar agora no finzinho de abril, que aparentemente pelo menos eu não sei se é a expectativa ou é a torcida desesperada da gente, né, nesse sentido. Ou maio ainda vai ser um mês de muito fechamento ou de muita manutenção do que a gente está observando hoje em termos de quarentena. Pedir para vocês escreverem aí no chat para a gente poder alimentar essa conversa. Olha, só passar algo que já tem aqui no chat, falando de... Vamos lá. De Santa Catarina e Florianópolis, Blumenau, a Dana e o Francisco estão dizendo aqui sobre percentual de 50% de estacionamento funcionando, shoppings com reabertura final de abril prevista, universidades sem previsão de reabertura. As universidades também sem ou com previsão? Sem previsão de reabertura, sem previsão de reabertura. Eu acho que esse vai ser um dos últimos segmentos, né, de educação, que o pessoal já está falando em entrar em férias de final de ano, já estão achando aí um jeito de não abrir por enquanto.
É isso aí. Legal. Falamos já falamos um pouquinho de quadro de pessoal, de percentual de desligamento e contratos suspensos. Eu acho que isso é o grande custo nosso, né? Tirando mais a parte de aluguel, de royalty, mas a parte de quadro de pessoal é o que mais nos preocupa. Aí eu queria nós estamos fazendo um trabalho aqui que eu acho que é importante divulgar, até porque nós não estamos ganhando nada com ele, mas nós criamos o que a gente está chamando de quadro de talentos, que é uma forma de a gente agrupar pessoas que estão interessadas que perderam o emprego ou querem mudar de emprego, e que eles podem fazer um cadastramento nesse quadro, e a gente depois vai disponibilizar essa informação para as empresas, de tal maneira que a gente vai poder dar um apoio aí às pessoas nesse sentido. Então, por favor, divulguem. Se as pessoas interessadas, se tiver pessoas interessadas, é só entrar no nosso site, lá tem o linkzinho, faz o cadastro, é um cadastro relativamente simples, né? Faz aí quase que uma montagem de um pequeno currículo, para que a gente possa disponibilizar essa informação para empresas que queiram contratar no começo, né, da retomada das nossas atividades. Uma pergunta para todos vocês: o que vocês estão imaginando em termos de contratação? Vocês têm algum acerto já com as pessoas que vocês despediram para recontratação? Vocês estão pensando em aproveitar esse momento para fazer uma reciclagem, vamos dizer assim, o realinhamento da equipe? Qual é a linha de conduta que vocês estão imaginando, que vocês estão imaginando, não, né, que vocês estão planejando fazer no final para a reconstrução da equipe? Aurélio Eduardo. Vai lá, Eduardo. O grande problema, né, da recontratação é o E-Social, né? Isso. Que ele não permite uma nova contratação, a recontratação. O que está acontecendo é que um deputado federal, né, pegando o gancho disso, está tentando, de alguma forma, quebrar isso, que é a forma mais correta, né? Você está mandando a pessoa ir embora, não por ser um mau funcionário, né? Você está mandando a pessoa embora por uma situação, né? Uhum. Então, hoje, recontratações, não é permitido, né? Sim. Então, expectativa é ficar com o menor quadro possível, a suspensão de 2 meses, né? Uhum. E esperando que a lei da recontratação quanto ao E-Social possa ser quebrado para readmissão. Se isso não for possível, né? Na medida que for voltando às operações, realizar novas contratações. Certo. Esse hoje é o nosso cenário atual, né? Porque a lei até nisso para ajudar. Obviamente que é uma proteção, para você não mandar embora e recontratar para um menor salário, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não se imaginava uma pandemia nesse meio do percurso, né? Ninguém... Não faz sentido fazer uma campanha de preservar emprego e não dar uma oportunidade de retomar o emprego, né? Perfeito. Tem um deputado federal aí já em cima disso, já, né? Então, muito provavelmente deva quebrar, tá? Mas, assim, hoje, recontratação está fora do cenário. Então, quer dizer, até por força da lei, se não houver uma mudança nessa legislação, a alternativa que a gente vai ter que realmente buscar gente nova no mercado, certo? Infelizmente, sim. É verdade, porque não tem muito... Bom, provavelmente isso não está ainda na pauta, mas é uma coisa que a gente deve começar a conversar, porque o que a gente observa é que não faz sentido você hoje não poder recontratar pessoas de qualidade que você tinha, que por uma questão totalmente fora de você, né? Quer dizer, não foi uma alternativa que você usou, você não consegue hoje fazer com que aconteça a recontratação, né? E bons funcionários, né, Aurélio? Com certeza. Obviamente que você aproveita a oportunidade de reduzir ou retirar aqueles funcionários que
não estão muito engajados, né? Mas em sua maioria são bons funcionários, né? E eu acho que vai de encontro aí uma ótima visão a respeito do banco de talentos, né? E de repente todos nós aí, né? Eu estendo a todos aí, né? De repente de estar utilizando, de estar informando a respeito desse banco de talentos, e não sei se há uma janelinha aí, né, Aurélio? Mas se tiver, de repente, alguma coisa nesse sentido, né? Da redução, ou porque reduziu, né? E de repente a gente está conversando entre si, se não for permitido, acredito que vão quebrar isso, tá? Mas se não for permitida a recontratação, de que através do banco de talentos aí a gente pode estar fazendo a realocação dessas boas pessoas, né? Sim. É verdade. Eu acho que nós podemos incluir no nosso cadastro alguma informação do tipo, né, recomendado por, vamos pensar e vamos atualizar, mas a gente está observando que as pessoas estão entrando, já temos um número que cresce diariamente, e que o nosso objetivo basicamente é apoiar, né? Pegar rapidamente, a gente já poder buscar no mercado gente que tem alguma qualificação. No final aqui do encontro, depois eu mando por e-mail para todo mundo o link aí do banco de talentos para vocês compartilharem com as pessoas. Legal. Bom, como é que tá? Eu gostaria de trabalhar um pouquinho agora quando a gente está falando de possível cenário de final até no final de abril. O que vocês estão prevendo como novo normal, né? Quer dizer, o que vocês estão se organizando? Como é que está a coisa de organização aí para vocês retomarem gradativamente a crise? Eu acho que uma informação que eu acho que é legal compartilhar é todas as pessoas com quem a gente tem conversado não têm considerado uma alternativa razoável uma grande mudança, uma retomada muito rápida, né, de volume de negócio. Todos estão imaginando que vai ser uma volta gradativa, com certos solavancos, mas sem muito grande de crescimento, né? Vocês estão indo por aí mesmo? Como é que vocês estão imaginando e já se preparando para isso? Vamos lá, Aurélio, Eduardo. Vamos lá. Nossa visão, tá? Tomara que nós estejamos errados, né? Esse ano, basicamente, eu não acredito que tenha uma retomada 100% mesmo com medo, com receio, né? Ok, vão abrir, mas as operações, né? Mas como vai ser o público nesse quesito? Né? Assim, para a gente, basicamente, este ano a gente não acredita na retomada, né? Então, o foco vai ser mesmo a reestruturação, né? Que muda, né? Administrativo, financeiro, operacional. É a reestruturação, é a adequação, é a redução, e entender um pouco mais o que o cliente da ponta vai estar nos solicitando. Beleza, aproveitar para reorganizar, né? Até para entender direitinho como é que vai ser a reação do nosso cliente, o tomador de serviço, né? Perfeito, porque imagina assim, obviamente vão abrir as operações, né? Mas a operação parcial, e aí em vários MPs, né? Ou até o encarte da Abrace, né? A entrada parcial, isolamento, distanciamento, como funcionam os serviços com aglomeração, né? Teatro, cinema. Então, assim, tudo bem, vai começar a abrir normalmente. Vai haver uma reestruturação, né? Então, vou botar uma sala de cinema, um teatro que tenha, sei lá, 300, 400 pessoas, isso vai cair menos da metade, né? Nem mesmo o medo da pandemia, né? Mas sim a restrição, né? Então, o nome hoje é reestruturação. Como será esse novo normal após a crise, né? Na sua pergunta. É muito mais de adequação, de reestruturação.
Vocês estão imaginando, eu gostaria de abrir essa pergunta. Maurício, você ia falar e eu cortei. Não, eu acho que o Eduardo está corretíssimo aí. Eu acho que esse ano realmente vai ser difícil, né, de a gente retomar. De fato, a reestruturação, o novo planejamento da empresa se faz necessário, né? Eu acho que é um momento de refletir a respeito de tudo, do tal do viver com menos, né? Eu acho que esse vai ser o que a gente vai ter que buscar. E além de tudo que o Eduardo falou, do distanciamento, das pessoas, da redução de pessoas em locais fechados, né? Você tem também as empresas aprenderam a trabalhar em home office, né? Verdade. E muitas empresas vão também repensar sobre isso, nos seus espaços físicos, né? Nas reuniões presenciais, que isso também impacta diretamente no nosso negócio, onde a pessoa tem que se mobilizar com o seu carro para ir a algum destino, né? Então, a gente também tem que olhar por isso e se reinventar nesse sentido. Eu acho que operações de edifícios comerciais podem sofrer bastante com isso, Maurício. Porque as empresas aprenderam a funcionar no home office. É mais barato. É muito mais barato e isso vai esvaziar um pouco o escritório se essa linha for aceita, né? Exatamente. Embora eu deva confessar para vocês pessoalmente que eu estou desesperado querendo reuniões presenciais, porque vou te contar, esse negócio de ficar aqui quietinho em casa é terrível. E o olho no olho. Fora isso. Fora isso. Bom, o que a gente. Isso é verdade, eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar nos nossos planejamentos, quer dizer, o planejamento de 2020 é alguma coisa que tem que ser realmente muito mais pensado. E eu acho que um dos fatores que deve estar presente nesse planejamento é que o ano de 2020 está seriamente comprometido. Não imaginamos qualquer retomada, mesmo considerando que a gente tem ainda todo um segundo semestre, mas é um segundo semestre que vai andar a passos lentos, né? Quer dizer, vai, inclusive, exigir essa visão que o Maurício falou de, quais são das minhas operações, quais as que vão se manter rentáveis e quais as que realmente eu tenho que pensar seriamente em abrir mão e quais outras eu preciso abrir, né? Porque com certeza vão aparecer outras oportunidades que hoje nós não temos. Eu acho que são coisas aí a serem olhadas e serem pensadas. Gente, são 10 para as 11, eu acho que a gente caminha. Eu gostaria de ouvir, deixa eu pensar. Wellington, você não quer dar uma palhinha sobre dois assuntos? Primeiro, sobre o podcast, e segundo, sobre aquele material que a gente está terminando de formatar para poder mandar, que são aquele manual de procedimentos, né? Uhum. São dois assuntos. Vamos lá. A gente está, assim como a Braskem criou um protocolo de sugestões para a retomada das operações, a gente está fazendo um mesmo modelo, já está com o material 90% pronto, para compartilhar com todos, falando sobre estacionamentos. Então, um pouco do que está aqui a gente já tem isso pensado dentro do material, algumas coisas a gente já anotou para incluir, mas se vocês tiverem sugestões para mandar, pode mandar para a gente por e-mail da Estacionamentoria, por WhatsApp, por qualquer canal que vocês queiram, para contribuir com esse material que eu acho que é enriquecedor para todos, tá? E outro assunto interessante, a gente lançou aí há uma semana e meia, mais ou menos, especialmente semana passada, o nosso podcast, que é um canal aí de bate-papo que a gente vai estar convidando pessoas para falar sobre assuntos e levar um pouco de contribuição e de conhecimento para todos. Está aí o endereço do podcast. A gente já tem no primeiro episódio, já tem
a íntegra desse primeiro encontro que a gente fez lá no dia 2 de abril já está publicado. Esse encontro de hoje também vai estar publicado até amanhã no podcast disponível. E a gente está agora criando pautas e convidando, já temos aí mais umas 3 pessoas que a gente está agendando um bate-papo com o pessoal. E a gente aceita sugestões de conteúdo, tá? Se vocês puderem passar para a gente, é importante. O que vocês gostariam de ouvir, qual o tema, e aí a gente vai buscar e contribuir com o segmento aí nesse sentido, tá? Legal. Assim como na vez anterior, eu gostaria que, mesmo, vamos ficar no ar aqui um pouquinho, mas de que vocês nos mandem uma percepção sobre como é que foi esse encontro. Né? Nós fizemos essa mudança de criar uma mesa, de trazer umas pessoas para a gente poder discutir com um pouquinho mais da dinâmica ao processo, né? Mas eu gostaria de ouvir o que vocês acharam, se valeu a pena. A gente não tem uma data ainda para o próximo encontro, mas com certeza ele ocorrerá. Mas eu acho que a definição dessa data vai passar pela evolução da pandemia, embora eu acho que maio vai ser já um mês mais, se não tão negro como abril, mas vai ser melhor que abril. Vamos aguardar. Então eu peço que vocês nos mandem avaliações para que a gente possa melhorar cada vez mais esses trabalhos que a gente faz. Eu queria agradecer especialmente ao Maurício e ao Eduardo a disposição, né, de vir aqui, de falar, de abrir as coisas das suas empresas para que a gente pudesse alimentar, né, essa conversa. Maurício, muito obrigado. Eduardo, muito obrigado. Um abraço a vocês dois. Um abraço, eu conto sempre com a gente. Eu acho que nesse formato tem muito mais a acrescentar. Ótima iniciativa de vocês aí. Parabéns. Obrigado, Eduardo. Ô, Aurélio. Obrigado, Oi. Conta com a gente aí. Aproveitar os dados de São José dos Campos para o Wellington, ele deve te encaminhar aí. Ótimo. Agradeço, Maurício. Tá bom, agradeço obrigado, a vocês também. Com a gente. Agradeço. Aproveitando que a turma ainda não saiu, o que vocês estão pensando em termos de tecnologia? Por exemplo, na entrada do estacionamento você tem pouco contato, mas nos pontos de cobrança você pode vir a ter fila. Por exemplo, app de por celular, a maioria utiliza, não utiliza, estão pensando em utilizar. Vocês estão pensando em mudar alguma coisa com relação à tecnologia nessa volta, aproveitando já que a turma ainda está acordada aí no live? Eduardo? Realmente, Fernando, é uma situação a ser pensada, né? Se a gente considerar hoje que, no caso de um shopping, né, o fluxo está 40%, 50% no automático, os demais a gente tem que pensar numa questão, sim, de evitar fila, de evitar ter o contato com as pessoas, né? O pagamento pelo aplicativo ele é pouco utilizado, talvez seja o momento de explorar um pouco mais. Isso, dando desconto, alguma coisa, não sei, para mostrar que você está preocupado em reduzir fila, entendeu? Sei lá. Claro. É isso aí. Ok. Muito bom, gente. Agradeço. Espero que a gente tenha uma boa semana. Hoje nós amanhã é feriado, então todo mundo em casa, sossegado, né, mudando um pouquinho a coisa que estava fazendo. E vamos tocar a vida, gente. Aguardem que com certeza a gente vai fazer um terceiro passo. Eu espero numa situação, no mínimo, com mais clareza do que vai acontecer, tá bom? Muito obrigado. Maurício e Eduardo, muito obrigado novamente.
Obrigado a todos aí. Se puder deixar algum comentário, alguma coisa a acrescentar, a gente vai deixar o chat aberto por um tempo, tá? Não é muito fácil, não. Muito bom, pessoal. Agradeço então a participação. Estamos desligando o chat. Tenham um bom final de mês. Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado a todos.